Prepare-se para mergulhar em histórias de mistério, reflexões profundas sobre o ser humano e encontros mirabolantes que ultrapassam todos os limites. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Maria Cis e você está aqui no meu Fora de Série. Hoje eu trago para vocês 4 produções para assistir rapidinho, todas na Netflix. A primeira minissérie é Última Noite em Tremor. Tremor é uma cidade da Espanha. Eu não sei se é uma cidade real, eu procurei e não encontrei, então deve ser uma cidade fictícia. É uma cidade litorânea, uma cidade bem pequena, onde mora Alex, um pianista famoso que atualmente faz trilhas sonoras para o cinema. O lugar onde ele mora é tão isolado que nem sinal de celular e nem de internet funcionam lá. Perto da casa dele só tem uma outra casa que na verdade é perto o suficiente para conseguir enxergar, mas é longe o suficiente que faz com que normalmente eles se dirijam um à casa do outro com carro. Alex tem uma namorada chamada Judy. Essa namorada é dona de um albergue que fica na cidade e de vez em quando eles se encontram normalmente na casa dele. Num certo dia eles estão juntos na casa dele, só que ele tem um jantar marcado na casa desse casal vizinho. Durante o jantar começa a ameaçar uma tempestade e ele volta para casa. No caminho que ele está indo de carro, para a casa dele, já está chovendo bastante, aí cai uma árvore bem no meio do caminho. E ele sai do carro, aí ele fica ali próximo da árvore, sentindo, uma coisa meio esquisita, de repente cai um raio. Ele é atingido por um raio e desmaia. A partir deste episódio, ele começa a ter várias visões, só que é de uma forma tão intensa que ele fica em dúvida se aquilo foi real. E normalmente isso acontece quando ele está compondo no piano. Ele toca uma determinada nota ali no piano e as coisas começam a acontecer. É como se aquela nota fosse um gatilho para ele ter essas visões. A gente só vai entender o porquê disso lá para frente dos episódios, quando a história dele é explicada para nós. Essas visões normalmente acontecem envolvendo esse casal vizinho. Ele vê sempre uma van vermelha chegando até a casa deles. Dessa van descem 5 homens mascarados, entram na casa, isso acontece normalmente à noite, e começa um tiroteio. E isso é frequente. E ele fica cada vez mais perturbado por causa disso. Num certo momento também, a ex-esposa liga para ele para dizer que ela vai viajar com o marido para a Grécia e precisa que ele fique com os filhos. Então, cada vez vai intensificando mais essas visões. É sempre a mesma visão, só que cada vez vai acrescentando mais um detalhe na visão, até o momento que ele vê que alguém sai da casa, entra na van e se dirige até a casa dele para matar ele também. Então, a princípio é só ele, depois inclui ele e os filhos, depois inclui a Judy, depois inclui até a ex-esposa. Então, é uma situação que cada vez que ele vai tendo essas visões, vai aumentando cada vez mais. E ele fica enlouquecido tentando imaginar o que se trata isso, quem são essas pessoas que ele vê na visão, por que ele está tendo essas visões. Ele chega a procurar um auxílio psiquiátrico, ele faz uma regressão, e é aí que a gente consegue entender toda a história dele, inclusive de que a mãe dele está internada por ter também crises esquizofrênicas. E a série ela é baseada num livro e ela é apresentada para nós em capítulos. Então, alguns capítulos têm a história de alguns personagens, várias coisas que vão sendo apresentadas ali e formam peças de todo esse quebra-cabeça. Ela tem um início um pouco parado, um pouco lento, mas lá para o fim, assim, da metade para o final, ela fica muito intensa, toda aquela situação que vai acontecendo na cabeça dele e para a gente conseguir entender qual é a verdadeira história. Como eu já disse, essa é uma minissérie, tem apenas 8 episódios,
É uma produção espanhola original da Netflix. Vale muito a pena assistir. A ver, cuéntame, por favor, qué es exactamente lo que viste la otra noche en casa. Bueno, esas confusiones también son posibles por estrés postraumático. Somos especiales. ¿Por qué? Por el instinto. Menuda pesadilla para un pianista. A segunda indicação é a minissérie também espanhola Intimidade. Nessa minissérie, a personagem principal é Malen, que é uma vice-prefeita de uma cidade também ali da Espanha, e ela é a mais cogitada para eleição da prefeitura, né, como nova prefeita. Então a carreira, ela é também advogada e está em ascensão dentro da carreira política. Só que na vida pessoal dela é um caso à parte. Ela e o marido vivem um casamento de fachada já há muitos anos. Inclusive, foi um acordo que eles entraram para que não atrapalhasse a carreira política dela. Só que entre eles têm um casamento aberto. Cada um vive a sua vida. Ela não mantém nenhum relacionamento único. Ao contrário, ela mantém vários encontros, ela tem encontros esporádicos com pessoas diferentes, via internet, naturalmente usando um perfil falso, e ela marca todos esses encontros fora, não fora só da cidade, mas fora do país. Como a França é muito próximo ali do lugar onde eles moram, ela normalmente marca esses encontros nessa cidade da França. E o último encontro que ela marcou foi o que acabou com a vida dela, porque toda a ação, desde o encontro deles, tanto no restaurante quanto o encontro íntimo deles, foi todo filmado. E essa filmagem foi exposta nas redes sociais. Paralelo a essa história, a gente também vai conhecer a história de Annie, que é uma mulher comum. Ela é operária de uma fábrica e ela vive uma vida comum. Ela tem uma única irmã, só são elas duas na família, e ela tem um namorado também. Esse namorado tem 2 filhos, ela se dá muito bem com os filhos dele, está indo tudo muito bem. Quando, de repente, ela começa a ver que os amigos também da fábrica começam a fazer comentários, a olhar para ela estranho, a dar risada, a fazer gestos, e ela vem a saber depois o que está acontecendo. Da mesma forma, um vídeo dela de anos atrás, onde ela aparecia numa boate de swing, é enviado para todos os colegas dela dentro do local de trabalho dela. E ela tenta contornar a situação, mas ela tem muito medo de perder tudo que ela já conquistou por uma ação que ela não tem que dar satisfação para ninguém. Enquanto Malen luta para ser respeitada, tanto na vida pessoal dela, na sua intimidade, quanto na sua carreira, indo inclusive contra algumas decisões do próprio partido dela, porque ela quer lutar pelo respeito e pela liberdade dela, a gente vê depois a Annie não resistindo a tanta pressão e tomando uma medida drástica, deixando a sua única irmã lutando pela recuperação da imagem dela e pela justiça para entender quem foi e por que aconteceu tudo isso. Da mesma forma que a Malen também precisa descobrir quem está por trás de tudo isso, quem era esse homem com quem ela se encontrou. Então tem muita coisa a ser desvendada e também, obviamente, a trama central que vai trazer à tona toda essa questão da intimidade trazida a público através das redes sociais, a influência das redes sociais na vida íntima e até profissional das pessoas. E o próprio chamado abuso digital, que é o crime cometido quando algo assim é feito. Então é uma minissérie realmente que traz uma carga muito forte, muito intensa de todos esses assuntos. Vale muito a pena assistir. Ela também, como eu já disse, é espanhola, é uma produção original da Netflix e tem só 8 episódios e ela se fecha direitinho ali na conclusão. Sei que a publicação desse vídeo causou um grave dano à minha imagem pública. Me ajuda. A minha irmã passou o mesmo que você. E o que foi que ela fez? A Annie sabia encarar a vida. Só não conseguiu aguentar tanto cretino. Nenhum de nós consegue. Eu sinto pudor, mas não sinto vergonha.
Isso eu deixo para aqueles que tentaram me afundar utilizando a minha intimidade. A terceira indicação, saindo de todo esse clima tenso e misterioso, a gente vai, mas continuando ainda nas reflexões sobre o ser humano, a gente vai numa comédia, uma comédia indiana chamada PK. Eu nunca tinha assistido nenhuma produção indiana e esse filme foi assim uma surpresa muito gratificante para mim, porque ele é um filme maravilhoso. Uma comédia muito rica, muito inteligente na sua crítica, na sua exposição, na forma como foi feita, e vale muito cada minuto da sua atenção para esse filme. Esse filme vai mostrar PK. PK, na verdade, é um termo utilizado na Índia para denominar alguém, para chamar alguém de idiota. O PK é um alienígena que chega até a Terra. Ele vem sozinho, a gente vê logo no início, né, a nave chegando num lugar assim muito descampado, e ele desce da nave totalmente nu, e ele tem um cordão com algo que brilhante, assim, que parece uma joia, muito bonito, que na verdade é o controle remoto dessa nave. Então ele aciona, a nave vai embora, e quando ele quiser voltar é só acionar novamente. Só na frente a única coisa que tem é uma linha de trem. Aí ele consegue ver que está vindo uma pessoa, e ele chega próximo desse homem. O homem se assusta naturalmente, um cara nu ali na frente dele. Ele tenta perguntar o que aconteceu, se ele foi roubado, o que aconteceu, né? Só que ele só mexe a cabeça, porque ele não entende nada, ele não fala a língua. Nisso tá vindo o trem. Aí o que o homem faz? Ele bate o olho, aparentemente uma joia, ele passa a mão naquilo, sai correndo, sobe no trem e foge. Aí a gente vai vendo, né? Toda essa história a gente fica sabendo depois, quando ele conhece uma jovem jornalista. Ela trabalha, ela é jornalista de uma emissora de TV e ela quer sempre ter, uma reportagem boa, mas ela é sempre mandada para aquelas reportagens bem comuns do dia a dia. Então ela está num templo para fazer lá a cobertura de um festival, algo que vai acontecer ali, e existe ali um lugar onde as pessoas que têm velas, têm flores, e as pessoas também colocam dinheiro ali, e ela vê que o PK enfia a mão ali para pegar o dinheiro que está lá, e ela acha aquilo estranho, engraçado ao mesmo tempo, né? Só que ele é visto por alguém do templo, aí ele vai parar na cadeia e ela vai atrás dele, começa a perguntar, e ele fala, olha, você não vai acreditar, né, quem eu sou. Aí ele conta toda a história para ela, e aí entra uma crítica, né, uma reflexão muito grande. Ele vai contar, por exemplo, ele vai conversar com as pessoas para dizer, ele não pode dizer que ele é um alienígena, então ele diz que ele perdeu, que foi roubado algo dele, que era muito importante, e sem aquilo ele não pode voltar para casa. E as pessoas respondiam, todas as pessoas respondiam para ele, é difícil, como que a gente pode te ajudar? Só Deus pode te ajudar. E aí ele resolveu ir em busca de Deus, e aí ele vai nos vários templos que existem, cada um de uma denominação diferente, cada um de um Deus diferente, ou às vezes até de religiões diferentes, inclusive a própria religião cristã, que também tem lá na Índia. Então ele passa por situações cada vez mais hilárias, tudo isso como uma reflexão a respeito da fé e da religiosidade do ser humano, principalmente da exploração da fé. E isso tudo vai fazer a gente refletir junto com ele, né? Principalmente sobre esses assuntos. O que significa acreditar piamente em algo ou em alguém e nas contradições que existem dentro da nossa própria sociedade, que fala uma coisa e age de maneira diferente. É um filme muito engraçado, mas é um filme principalmente cativante, porque ele vai misturar o humor com a profundidade das reflexões, levando a que a gente mesmo precisa olhar o mundo com os olhos de uma outra pessoa. Então, por isso que o personagem ali é representado como um extraterrestre, alguém que vem de fora. Como alguém de fora conseguiria enxergar aquela balbúrdia que é a própria
sociedade. PK é um filme engraçado, mas é muito emocionante também e traz essa reflexão com um humor muito inteligente do que é a nossa sociedade. Não percam, assistam lá, tá escondidinho ali na Netflix. O filme é de 2014, eu só assisti esse ano, 10 anos depois, mas vale muito a pena. सैंपल था वो, गलतियां सुधारने की आदत थी उसे। उसके सतरंगी कपड़े और हर सुनसान गली में होती है कपड़ों की दुकान। जो पसंद आए पहन लो। लोगों ने ना उसको समझा ना उस मेरा पीके। A quarta indicação é um outro filme também muito interessante, que também vai fazer a gente refletir sobre a condição humana, principalmente no caso da velhice. Eu estou falando de Nosso Amigo Extraordinário. Esse filme traz como personagem principal Milton, interpretado por ninguém menos que Ben Kingsley. Ele faz o papel de um senhor que mora sozinho numa cidade pequena e toda semana tem reunião da prefeitura no bairro. A maior parte desses moradores é constituída realmente de idosos e cada um deles fala alguma melhoria que eles gostariam de ver, mas também dá sugestões e tal. Ele não, ele sempre faz a mesma reclamação. Então ele é um homem assim sisudo, recluso, que se sente muito solitário. Ele tem uma filha, a filha é enfermeira e ela visita ele de vez em quando, trata das contas, dos assuntos dele e tal, vê como é que estão os remédios, aquela coisa toda. E uma certa noite ele é acordado, assim, de madrugada, com um barulho estranho, e ele desce para olhar e ele vê um objeto caído ali no quintal dele, né, na parte dos fundos, que parece uma nave espacial. Ele acha que ele não está muito bem, fecha a porta, volta. No dia seguinte, quando ele acorda de manhã, quando ele levanta realmente, ele abre a porta, o objeto está lá realmente. Não só o objeto, mas um extraterrestre também ali parado, olhando para a carinha dele, ali meio machucado, meio desnutrido, né? Bonitinho assim, né? Que desperta essa compaixão. Aí ele acolhe esse ser para dentro da casa dele, tenta ajudar de alguma forma, só que o ser não fala, não entende nada. Ele serve frutas, gosta muito de maçã, então ele compra muita maçã e dá para ele comer. E aí ele consegue de uma forma se comunicar com ele e consegue descobrir que a nave caiu porque deu um defeito, né? E caiu ali e tal, e ele precisa consertar e tudo mais. E aí ele faz de tudo para manter essa situação em segredo, principalmente ali da vizinhança, e ele vê na televisão também que muitas pessoas conseguiram ver um objeto estranho indo em direção àquela cidade e tal, mas que o governo disse que era um cometa, lá, um meteoro, qualquer coisa assim, que esse meteoro pode ter caído naquela cidade, coisas desse tipo, né, que o governo sempre faz. E em paralelo a gente vê muitos agentes do governo já se dirigindo, tentando localizar no mapa qual a região mais certa em que pode ter caído, né, esse objeto, que eles sabem muito bem o que é. Enfim, a tentativa dele de esconder essa nave, esse extraterrestre, não dura muito tempo. Duas vizinhas dele, também senhoras solitárias, acabam descobrindo a presença desse extraterrestre lá, da nave, e depois acabam descobrindo que o governo já está chegando, já está telefonando, né, já descobriu qual é a localidade certa, fica telefonando para a casa das pessoas para ver se elas viram algum objeto estranho e tal. Então não vai demorar muito tempo para o governo chegar até lá. Então eles começam, né, os três começam a agir, a fazer de tudo para ajudar o extraterrestre a consertar a nave. E essa ação é uma coisa um pouco bizarra, que vocês vão entender depois, é meio estranho. Enquanto isso, esse extraterrestre, ele age, né, como uma unificação, não só dos três, mas também uma forma deles se sentirem mais ativos, mais vivos. Cada um deles acaba conversando, mesmo sabendo que o serzinho ali não entende absolutamente nada, eles acabam conversando, contando as histórias das vidas deles. O que esse filme vai trazer pra gente, uma reflexão sobre isso, sobre a solidão da velhice, sobre o próprio processo
de envelhecimento e sobre como muitas vezes as pessoas idosas ou mais velhas apenas são colocadas como desnecessárias ou até incapazes. O laço de amizade que cresce entre os três ali, né, unindo forças para ajudar uma terceira pessoa, que poderia ser um ser humano, um animal ou um extraterrestre, como é o caso do filme. Então, se você é do tipo que cai muito cisco no olho, já prepara o seu lencinho para assistir esses dois filmes, tá bom? Mas vale muito a pena, não percam. Nosso Amigo Extraordinário. Então é isso, essas foram as minhas 4 indicações de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa aqui o seu like para fortalecer a nossa amizade e também o nosso canal, é claro. Se não for inscrito ainda, se inscreva e não se esqueça de acionar o sininho para que todas as notificações cheguem até vocês, porque toda semana eu estou trazendo novas indicações aqui de filmes e séries. Deixe também aqui nos comentários, você já conhecia essas séries ou esses filmes? Já assistiu algum deles? Então é isso, eu vou finalizando por hoje. Desejo a todos um excelente final de semana e a gente se encontra num próximo vídeo. Um beijo a todos, até lá, tchau. Oh, my. Good Christ, what is that? You remember the spaceship? This is the little man who came out of it. He's gotta be a secret. Don't tell anybody. For the picture. He hands them to me all the time. Maybe he's trying to tell you something. Any moment we waste is a moment they can discover him. You've seen the movies. You know what happens to these guys when they fall to earth. I mean, quite a bit to us. National security, open the door! They're coming! Yeah, we get along pretty well. What the?